Essa aula é para mostrar um dos conteúdos da Turma Conquista, que é uma plataforma online preparatória para concursos do 6º ano de colégios militares estaduais, como esse aqui, e também colégios de aplicação. Então existem vários conteúdos, né? Um deles é miscelâneas de questões de concursos desses colégios. Então vamos resolver aqui uma sequência de 10 questões da mesma forma como existe na própria Turma Conquista da plataforma. E para você ingressar na Turma Conquista, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a loja virtual, onde você pode fazer a sua inscrição. Então essa primeira questão aqui é do Colégio Militar Tiradentes. Na verdade, os colégios militares estaduais, vários deles são chamados de Tiradentes, né? É porque Tiradentes é o patrono da Polícia Militar, então muitos chamam de Colégio Tiradentes. Tem Colégio Tiradentes no Maranhão, em Brasília e em diversos estados, né? Então essa questãozinha aqui, uma questão bem tranquila, fala sobre números inteiros consecutivos. Olha só, existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses? Toda vez que você tem números consecutivos, você pode escrever assim, pode chamar um número de n e o outro de n mais 1. Quer dizer, a gente diz que esses números aqui são consecutivos. Esse número é o sucessor desse. O sucessor é o número mais 1. Por exemplo, eu posso colocar assim: 35 e 36 são 2 números inteiros consecutivos. Esse é o sucessor desse. E também você pode dizer que esse é o antecessor desse. Agora, que você não sabe que números são esses, né? E são 3, olha aqui, 3 números inteiros. Quando você tiver 3 números inteiros, você pode chamar eles assim. Chama o primeiro número de n, o segundo número de n mais 1, e o terceiro número de n mais 2. E ele deu aqui a soma, tá vendo? Se ele deu essa soma, a soma desses 3 valores dá quanto? Ó, aqui você tem 1 mais 2, que dá 3. Aqui você tem n mais n mais n, que dá 3n. 3 vezes n mais 3. Pronto, isso dá 393. Que você pode escrever também 393 como 390 mais 3. Então, olha só, 3n mais 3 é a mesma coisa que 390 mais 3. Esse 3 é igual a esse 3, né? Então, você pode concluir daqui que esse 3n vale 390. Ele está somado com 3, por isso que ele dá 393. Então, é isso que nós temos. 3n vale 390. Quem é n? O n é um número que, se for multiplicado por 3, vai dar como resultado 390. Quem é esse número? Como é que você acha? Pega isso aqui e divide por 3. Então, 390 vai dividir por 3. Claro que é uma continha que você tem que estar acostumado a fazer de cabeça, né? Não agora que você está no início, mas lá para frente, quando você já tiver estudado bastante, você tem que fazer essa conta aqui de cabeça. Mas agora vamos armar a conta e resolver. Ó, 3 por 3 dá 1, resto 0. Abaixo 9. 9 por 3 dá 3 e resto 0. Abaixo um 0 aqui, vai ficar 0 dividido por 3, que dá 0. E resto 0 aqui. Então, 390 dividido por 3 é 130. Então, o n vale 130. Tá certo isso? Se você multiplicar isso aqui por 3, vai dar 390? Sim. Olha aqui, o triplo de 13 é 39. Coloca mais um 0, então tá certinho. Então, o que eu achei aqui é o n. Olha só, o que é n? n é o primeiro número, tá vendo? Então, ele vale 130. E quem é o número seguinte? n mais 1. É ele mais uma unidade, que vai ser 131. E esse outro aqui, o terceiro número, é ele mais 2 unidades, que vai dar 132. Então, ele quer saber que números são esses? 130, 131 e 132. Isso está aqui, ó.
130, 131 e 132. As outras estão erradas, né? Tem aqui 134, 135. A única que está certa é essa aqui. Então, a resposta correta é a letra D, de delta. A questão número 2, tem aqui uma perguntinha, também é sobre classes e ordens, né? Olha aqui, no número tal, que número é esse aqui, hein? 54730, isso aqui é 54.730. Tá, o que tem esse número? O algarismo 7 ocupa que ordem no sistema de numeração decimal? Ordem, o que é ordem? A ordem é a posição do algarismo a partir das unidades, ó. Então aqui, deixa eu fazer com uma letra maior. 54730. 54730. Vou botar um pontinho aqui para separar, só para orientar a gente, tá? Então, olha só, isso aqui é primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ele quer saber qual é a ordem ocupada pelo algarismo 7. O algarismo 7 está aqui. Que ordem é essa? É a terceira ordem. Também eu posso dar o nome de centenas, né? Olha só. Esses 3 algarismos aqui, você sabe que cada 3 algarismos formam uma classe, não é isso? Então, começando com essa aqui é a classe das unidades simples, onde você tem unidade, dezena e centena. A próxima classe é essa aqui, ó. É a classe dos milhares, só que ela está incompleta, né? Ela só tem 2 algarismos. Tudo bem, você vai separando de 3 em 3 até terminar o número. Lembre-se, da direita para a esquerda. Não vai começar daqui para cá, não, senão você vai errar. E aí, dentro de cada classe, você vai ter unidade, dezena e centena. Assim, unidade, dezena e centena. Aqui também você vai ter unidade, dezena e centena. Então, isso aqui é unidades simples, dezenas simples, centenas simples. Aqui são os milhares. Então, isso aqui é unidade de milhar e dezena de milhar. Centena de milhar não tem. Então, esse algarismo que ele está pedindo aqui é o algarismo de terceira ordem. Também você pode chamar ele de algarismo das centenas simples, né? Centenas. É só que ele usou aqui outra nomenclatura. Ó, não tem nada falando aqui de terceira ordem. Aqui você tem, ó, terceira ordem da primeira classe. Aqui não é centena de trilhão, não é centena de milhão, não é centena de milhar. Centena de milhar é aqui, né? Não é sétima ordem, coisa nenhuma. Então, só tá sobrando essa B. É a terceira ordem da primeira classe. Ó, essa aqui é a primeira classe. Primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares. Então, isso aqui é correto você chamar de primeira classe. Primeira classe, segunda classe, se você tivesse um número maior, você ia ter primeira classe, segunda classe, terceira classe, aí já ia ficar nos milhões, né? Tá, então isso aqui é o quê? É, dentro dessa classe, que é a primeira classe, você pode chamar de primeira ordem, e aqui segunda ordem, e aqui terceira ordem. Então esse 7, ele no fim das contas, ele é a terceira ordem da primeira classe. Nossa, tá satisfeito agora? Terceira ordem da primeira classe, sim. Dentro dessa primeira classe, que são as unidades simples, aqui você tem primeira, segunda e terceira, que são as centenas. Então, terceira ordem da primeira classe. Finalmente, resposta correta, letra B de Bravo. A questão número 3, também de um colégio militar estadual, tá vendo? Fazendo a decomposição do número 572, temos...
E aqui, essa decomposição significa você escrever um número como uma soma de milhares, centenas, dezenas e unidades, né? Então, vamos fazer isso aqui? 572, como é que você escreve isso aqui como uma soma de unidades, dezenas e centenas? Isso aqui, 500 é 5 vezes 100. Você tem 5 centenas aqui, mas isso aqui, esse 7, ele na verdade não é 7, é 70. Ele vale 7 dezenas. Então, 7 vezes 10, 7 dezenas. E aqui é 2 mesmo, né? 2 vezes 1. Pode escrever 2 vezes 1 ou então 2. Então, o número 572 agora ele está decomposto como uma soma de unidades, dezenas e centenas. É 5 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 2 vezes 1 ou 2. Então, onde é que tem isso? Olha aqui, 5 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 2. É esse aqui. Os outros estão errados, né? Aqui você já tem 7 vezes 100. Não é 7 vezes 100, é 5. Aqui 5 vezes 10, mais 7, mais 2, está tudo errado. 5 vezes 1000 está errado. 5 vezes 10 está errado também. Então, essa aqui é a única que está correta. Portanto, a resposta correta é a letra A de alfa. A questão número 4 é uma questão sobre algarismo romano, um assunto que cai em tudo quanto é prova para sexto ano, né? Ele colocou aqui esses números, ó. Escreva em algarismos romanos os números 40, 82, 1200 e 66. Vamos anotar isso. O 40, 82, o 1200 e o 65. Como é que se escreve isso aqui em algarismo romano? Olha só, esse tipo de questão que tem várias alternativas, quando você está fazendo uma prova, você pode fazer a eliminação, né? Fica mais fácil. Mas aqui eu vou fazer a eliminação, mas eu vou também fazer cada um deles. Porque olha só, esse primeiro aqui é 40. Como que se escreve 40? 40 é 4 vezes 10, só que você não pode escrever 4 vezes 10 assim. Você sabe que o x vale 10, então x seria 40, só que você não coloca 4 algarismos romanos iguais, não se usa. Quando é assim, você escreve como XL, que significa tá faltando 10 para chegar a 50. O 40 é desse jeito que você escreve. Então, XL. E olha só, por causa disso, você tem XL, 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 tá vendo? E aqui tem CL, não tem nada a ver. CL é outra coisa, CL dá 150. Então, você pode eliminar a letra D e a letra E, que elas estão erradas. E aí você pensa só nessas aqui. Aí aqui, por exemplo, 1200 é o terceiro número. Aqui o terceiro número está MCC, MCC e MCC. Se você estiver fazendo isso aqui na pressa, você não precisa fazer o 1200 lá na hora da prova, porque essas três opções estão dando a mesma coisa. E essa aqui, se você fizer essa segunda, observe que essa primeira e essa terceira estão iguais. Mas aqui tá diferente, ó. A quarta, o quarto número, esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, se você fizer agora somente o quarto número, você já vai descobrir qual é a correta. Olha aqui, o quarto número é 65. Como que se escreve 65? 60 é 50 mais 10. Então, você escreve LX, 50 mais 10. E o 5 é como? O 5 é um V. Então, 65 é LXV. E você tem isso onde? Aqui, ó. LXV. Esse aqui não é CXV, não é assim. E esse aqui, ó, LVX também tá errado, não se escreve desse jeito, tá? Então, somente utilizando o primeiro número, que é o 40, e o quarto número, que é o 65, você já consegue identificar essa letra B como sendo a correta, tá vendo?
Então, na hora da prova, você pode ganhar tempo usando isso. Isso aqui é um pequeno atalho, né, que você está fazendo. Na verdade, é um pouquinho de pilantragem que você faz numa situação de perigo. Quando você está em perigo na hora de uma prova, por exemplo, você está com pouco tempo, né? O tempo está acabando e você ainda não terminou de resolver tudo. Tá, mas eu vou fazer aqui esses outros dois para efeito de estudo. 82, como é que se escreve 82? 82 é 80 mais 2, certo? E como que se escreve 80? 80 é 50 mais 10 mais 10 mais 10, que você pode escrever em romanos assim. O 50 é L, o 10 é X. Então você tem L, X, X, X. E aí coloca o 2 também. I. O 1 é o número I, né? Então você tem I representando o 2. Então 82 fica assim. L, X, 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 I. Aqui 1200, como é que é 1200? É 1000 mais 200. E 1000 tem um representante em romanos. Como é que se escreve 1000 em romanos? É M. E o 200 é 100 mais 100. Então, 100 em romanos é C. 100 mais 100. Então, MCC. MCC, certo? Então, tá aqui o 82 e o 1200, eles estão aqui de acordo. Ó, o 82 está aqui, tá vendo? E o 1200 está aqui também, MCC. Portanto, a resposta correta, com pilantragem ou sem pilantragem, é a letra B, de bravo. A questão número 5 tem aqui uma tabelinha com unidades, dezena e centena. Tabelinha sempre assusta um pouco, né? Mas na maioria das vezes não é difícil. Na tabela abaixo temos uma representação das classes simples do sistema de numeração decimal. Classe das unidades simples. Quer dizer, na verdade, da classe simples, né? Isso aqui eu posso ter digitado errado. A classe simples é a classe que tem as unidades, dezenas e centenas. É a menor classe, né? Quando você conta de 1 até 999, você está aqui na chamada classe simples ou classe das unidades simples. E você sabe que os algarismos que estão ali, o primeiro, o segundo e o terceiro, são chamados de unidades simples, dezenas simples e centenas simples. Certo? Na turma do sexto ano, a professora de matemática escreveu no quadro o número 123 e perguntou aos seus alunos quantas dezenas existem no número. Acertou quem respondeu, olha só, dezenas. Isso aqui é um pouco de pegadinha, né? Porque a pessoa pode olhar assim e falar assim, eu tenho aqui 2 dezenas, são 2 dezenas, e marcar aqui letra D e errar, tá? Porque isso aqui, na verdade, é isso, ó. Uma centena mais 2 dezenas mais 3 unidades. Aí você olha lá, responde 2 dezenas e vai errar. Acontece que uma centena pode ser desmembrada também em dezenas, né? Olha aqui, o número 100, que é uma centena, é a mesma coisa que 10 vezes 10, ou seja, são 10 dezenas. Então você pode trocar essa uma centena aqui por 10 dezenas. Então, digamos, o número total de dezenas que tem nesse número é 10 dezenas aqui e 2 dezenas aqui. Total, 12 dezenas. E essas 3 unidades você não conta, né? Isso aqui não é uma dezena completa. São 12 dezenas completas. E 12 dezenas está aqui, ó. Resposta correta, letra C, de Charlie.
A questão número 6, também Colégio Militar Tiradentes, esse aqui é do Maranhão. Assinale a alternativa que corresponde à decomposição de 2839. 2839 é 2839 que se fala, né? Ele quer que você decomponha em unidade, dezena, centena, e isso aqui é o quê? Unidade de milhar, né? Como é que a gente escreveria isso aqui? Isso aqui são 2 unidades de milhar. Que mais? Isso aqui são 8 centenas. Depois, 3 dezenas. E aqui são 9 unidades. E onde é que tem isso? 2 unidades de milhar, olha aqui, ó. 2 unidades de milhar, 7 centenas nada, meu amigo. Errou aqui, hein? Ó, unidade de milhar, uma unidade está errado. Vamos ver essa aqui. 2 unidades de milhar, 8 centenas, sim. 3 dezenas, tá certo. E 9 unidades. Essa aqui parece que tá certa, né? Aqui, ó, 6 unidades de milhar, tá errado, são 2. Tá eliminado. Aqui tem 2 unidades de milhar, tá certo? Aqui 2 centenas, errou aqui, ó, são 8 centenas. Então, essa aqui tá errada. Portanto, a resposta correta é a letra C, de Charlie. A questão número 7 é uma questão de contagem de algarismos. Quer saber quantos algarismos são necessários para contar? Não, é o inverso. Ele não perguntou quantos algarismos precisa para escrever de 1 até um certo número. Ele perguntou o contrário, ou seja, qual é o número que para você escrever até ele você gasta 20.781 algarismos. A resolução é parecida. Ó, eu escrevi de 1 até um certo número, que eu não sei quem é, e ele diz que foram usados 20.781 algarismos. 20.781 algarismos. E ele pergunta qual é esse número N. Na verdade, ele pergunta aqui por faixas, né? Então, de qualquer maneira, você tem que encontrar o valor de N e ver aqui qual é a faixa que corresponde. Então, como é que você faz isso? Você vai contar começando com os números de um algarismo. Quais são os números de um algarismo? De 1 até 9. São 9 números. A partir do 9, você tem o 10, aí já são 2 algarismos, né? Então, com um algarismo, você tem de 1 a 9. Quantos números tem aqui? São 9 números. Para escrever esses 9 números, você gasta quantos algarismos? Gasta 9. Cada número desse precisa de um algarismo. Então, até agora, você já gastou 9 algarismos. Continuando, vamos ver os números de 2 algarismos. Quais são os números de 2 algarismos? Vai do 10 até o 99. Porque depois do 99 é o 100, já seria de 3 algarismos. Quantos números você tem aqui? De 10 a 99. De 10 a 99 é só fazer a diferença? 99 menos 10 dá 89? Não, tá errado. Se você fizer somente essa conta, 99 menos 10, você encontra 89. Só que aí você não vai estar contando com o 10. Você vai ter eliminado o 10 aqui nessa conta. Quer dizer, você tinha 99 números, tirou o número 10, o número 9, o número 8, tirou o 10 junto, não era para ter tirado. Então você tem que devolver esse número aqui, tem mais um númerozinho. Então 89 mais 1 são 90 números. Uma outra maneira de você fazer isso seria você pegar o 99 e tirar o número que tem antes desse, que é o 9. 99 menos 9 dá 90. Então você vai ter aqui 90 números de 2 algarismos. Claro, você pegou 99 e tirou todos os números de um algarismo, vai até o 9. Então 99 menos 9 são 90 números. Então isso aqui dá 90 números. Agora, esses 90 números, você precisa de quantos algarismos para escrever? Já que são 2 algarismos cada número, basta você multiplicar aqui por 2. Então 2 vezes 90, isso dá 180 algarismos até agora. Aí agora vem os de 3 algarismos.
que são do 100 até onde? Até o 999. São quantos números nessa faixa? Você vai fazer isso menos isso mais um? Ou então você faz isso menos o número que tem antes desse. Ou seja, 999 menos o número que tem antes do 100, que é 99. Isso vai dar 900. Então você tem 900 números. Cada número desse você gasta 3 algarismos. Vai precisar de quantos algarismos ao todo aqui? 3 vezes 900, que vai dar 2.700. Observe que até agora você gastou quantos, hein? Isso, mais isso, mais isso. Você pode ir somando para você ver se não ultrapassou isso aqui, né? Eu vou somar, ó, 2.700 até agora, mais 180, mais 9. Até agora eu gastei quantos algarismos para chegar no 999? Isso aqui vai ficar 9.882. Então, até agora, eu gastei 2.889 algarismos. Vou poder continuar escrevendo números de 4 algarismos? Sim, você tem 20.000 algarismos para usar. Aí, vai chegar uma hora que você não vai conseguir chegar até o 9999. Quer ver? Se você fosse fazer a próxima faixa de 4 algarismos, a faixa inteira, de 1.000 até... Qual é o último número de 4 algarismos? 9.999. Quantos números você tem aqui? É isso menos 999, menos o número que tem antes desse. Então, 9.999, você tira 999, isso dá quanto? Dá 9.000. Cada número desse precisa de 4 algarismos. Então, 4 vezes 9.000, isso dá 36.000 algarismos. Você precisaria de mais 36.000 algarismos para escrever até aqui, até 9.999. Só que você não tem, tá vendo? Você tem 20.000, é menos do que isso. Aliás, você já gastou alguns aqui, né? Então, você, na verdade, para escrever os números de 4 algarismos, você não vai poder escrever eles todos. Claro que começa aqui no 1.000, mas você vai chegar apenas num determinado N, né? Ele chamou de N aqui no problema. É esse N aqui, ó, de 1 até N. Então, esse N é um número que passa de 1.000, mas ele não vai chegar em 10.000. E aí, você não sabe quantos são, terei que multiplicar por 4 para saber quantos algarismos. E aí, o que acontece? Como é que você vai descobrir isso aqui? Para saber o N, você precisa saber disso. Quantos algarismos você usou aqui? Sim, você pode saber quantos algarismos você ainda tem aqui para escrever esses números. Quantos algarismos são ainda disponíveis? Você vai pegar o total que você tinha, que é 20.781, vai abater esses que você gastou até agora, 2.889. Essa diferença é a quantidade de algarismos que você vai gastar para escrever os números nessa faixa, chegando até N. Quer dizer, de 1.000 até N. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, 11 menos 9 dá 2. Aqui virou 17, pede emprestado, 17 menos 8. Isso aqui vai ficar 9. Aqui emprestou, virou 6. Vai pedir emprestado aqui. Esse 20 vai virar 19 que vai emprestar, tá? Vai ficar 16 menos 8, dá 8. E aqui 19 menos 2, 17. Então, você ainda vai gastar 17.892 algarismos para escrever os números dessa faixa aqui. Então, você conseguiu escrever até onde? De 1.000 até onde? Até o N. E você gastou para escrever esses números aqui 17.892 algarismos. Quantos números você escreveu? Quantos números de 4 algarismos? Olha, se você gastou esses algarismos para escrever esses números, quer saber quantos foram? Basta você dividir por 4.
Porque isso aqui é o produto da quantidade de números vezes 4, porque cada um gasta 4 algarismos. Então você vai pegar 17.892, vai dividir por 4. Isso aqui vai ficar 4 resto 1 abaixo 8, vai ficar 4 resto 2 abaixo 9, 29 vai ficar 28 por 4, que é 7 resto 1 abaixo 2, 3 e resto 0. Pronto, você escreveu ao todo 4.473 números. 4.473 números. Agora, esses 4.473 números foram para escrever de onde até onde? Desde 1000 até N. Então, se você tem de 1000 até N essa quantidade de números, quem é o N? Como é que você vai descobrir o N? É só você pegar 1000 e somar essa diferença. Tá certo isso? Aqui ainda vai ter aquela brincadeira de mais um menos um, né? Olha só, se você tem 1000 e escreve 2 números, você na verdade escreveu até onde? 1000 mais 2? É 1000 mais 2, tá certo? 1000 mais 2 é 1002. Na verdade está errado, porque se você contando com 1000 faz 2 números, você vai escrever um número 1000 e o número 1001, pronto, já fez 2. E aqui, se você só somar, falar que você escreveu até 1002, está errado isso. Você escreveu aqui, para chegar até 1002, você teria que colocar 3 números. Aí sim. Então, para você encontrar o N, você não vai pegar 1000 e somar com esse valor aqui. Você vai ter que pegar o 1000, somar com essa quantidade e vai ter que abater 1. Então, você vai ter 1000, vai somar com essa quantidade, mas vai abater 1. Então, eu não vou somar com 4.473. Eu vou somar com 4.472. É 1 a menos. Equivale a abater 1, né? Então, isso aqui vai ficar, somando, vai ficar 2, 7, 4, 5. Quer dizer, você conseguiu escrever até esse número, 5.472. 5.472. Esse número é o tal N. O N é igual a 5.472. Tá vendo? Se fosse assim, para escrever de 1 até tanto, quantos algarismos você vai gastar? Aí é mais fácil, é só ir fazendo por faixas. E no último você faz a quantidade. Agora aqui é o contrário, você sabe onde você chegou, sabe quantos algarismos você gastou, então quer saber até qual N você escreveu. Então você tem que fazer isso tudo e no final fazer essa brincadeira aqui de achar quantos foram, dividir por 4, né? Então, de qualquer forma, o número é esse aí. Agora, ele pergunta aqui por faixa, né? Qual dessas faixas que engloba esse número? 5.472. Ó, essa letra A é um N que vai entre 5.200 e 5.200. Tá errado, né? Isso é 5.400. Essa faixa aqui tá fora. Quer dizer, esse número está fora dessa faixa. Essa segunda faixa, entre 5.332 e 5.382, não, esse número aqui é maior do que essa faixa, então tá errado. Ó, de 5.432 até 5.472, ó, esse número é o final dessa faixa, né? E essa última, entre 5.532 e 5.562, não, tá errado. Aqui já vai ser 5.500, tá acima disso, né? Então, esse número está fora dessa quarta faixa também. Essa aqui que é correta. Portanto, a resposta correta é a letra C de Charlie. A questão número 8, olha aqui, ó, questão de Olimpíada de Matemática, tá vendo? É interessante que você sabe que muitos colégios militares não são somente os federais, não. Os estaduais e colégios de aplicação, às vezes, eles pegam questões de Olimpíada para aproveitar nas suas provas. Então, quantos números inteiros positivos de 3 algarismos
tem a soma dos algarismos igual a 4. Olha aqui, números inteiros positivos de 3 algarismos com soma de algarismos igual a 4. Por exemplo, eu posso citar aqui o número 211, né? É um número inteiro positivo de 3 algarismos e a soma dos algarismos é 4. Tem um monte. Olha só, se você for listando todos eles, 400 é 130, 103. Sabe o que acontece? Se você for enumerando todos eles, você vai acabar esquecendo algum número. Quando você tem esse tipo de problema, você tem que realmente enumerar, mas de forma organizada. Vamos fazer primeiro os números que começam com 1. Começam com 1. Vamos ver quais são. Depois a gente faz os números que começam com 2. Depois os que começam com 3. Depois os que começam com 4. Eu posso fazer que começam com 5. Começam com 5 não dá, porque a soma dos algarismos não tem que ser 4. Então você não pode começar com 5. Se você tiver um 5 no número, você já passou de 4. Então você não pode ter algarismos 5, 6, 7, 8 e 9. Senão vai passar de 4 a soma, né? Tá, então, posso que mais? Eu posso fazer começando com 0? Ó, ele aqui lembrou que não pode começar com 0, ó. Observação, lembre-se que zeros à esquerda não devem ser contados como algarismo. Por exemplo, o número 031 tem 2 algarismos. Não se escreve desse jeito. Então não tem começando com 0, tem começando com 1, com 2, com 3 e com 4. Com 5 não tem. A partir de 5 também não tem. Então a gente tem que saber quantos números começam com 1. Você tem que escolher mais 2 algarismos. E aí? Aí ficou mais fácil, porque já que o total da soma dos algarismos tem que dar 4, e você já tem um aqui, você tem que escolher 2 algarismos que tenham soma 3. 2 algarismos com soma 3. Você pode ter 0,3. O que mais? Você pode ter o inverso, né? 3,0 também serve. O que mais? Você pode ter 1,2. O inverso, que é 2,1. Que mais? Só, né? 1 não pode, porque aqui, para fazer esses 2 algarismos, tem que ser soma 3. A única forma de você conseguir soma 3 é fazendo ou 0 mais 3 ou 2 mais 1 e invertendo a ordem. Então, você só vai ter aqui esses números: 103, 130, 112 e 121. Pronto, você já colocou aqui todos os números de 3 algarismos que tem soma dos algarismos igual a 4 e que começam com 1. Agora vamos fazer com 2. 2, traço, traço. Então você já tem as centenas, que é 2. Você tem que escolher 2 algarismos aqui que deem soma 2, né? O total tem que ser 4, aqui já tem 2. Então, 2 números que somados dão 2. Você pode ter 2 e 0, pode ter 0 e 2, ou pode ter também 1 e 1. 1 e 1 não tem inverso, né? Se você inverter, dá ele mesmo. Então, você vai conseguir formar aqui 220, 202 e tem ainda o 211. Você conseguiu formar aqui 3 números. Agora, começando com 3, é 3, e aí você tem que colocar aqui mais 2 algarismos que tenham soma 1. Você só tem 2 opções, 0 e 1, ou então 1 e 0. Não tem outro jeito, né? Então, você vai conseguir formar aqui os números 301 e 310. E, finalmente, começando com 4, olha só, começando com 4 só tem um jeito. Se a soma dos algarismos tem que dar 4, aqui você já gastou um 4, então não sobrou nada para os outros 2. Os outros 2 tem que ser 0 e 0. Então você só vai conseguir formar o número 400 aqui. E contando isso aqui, você vai ter a quantidade de números. Isso aqui dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 números de 3 algarismos
com soma dos algarismos igual a 4, que você pode formar. Aqui, tudo bem, se a gente procurasse aqui, a gente até ia encontrar esses números, né? Aqui o 130, o 103, mas você ia acabar esquecendo um desses outros aqui. Então, são 10 números e 10 números, olha aqui. Resposta correta, letra D, de delta. A questão número 9 é da FATEC, mas é um tema que é muito explorado nos concursos para colégio militar. Eles gostam muito disso. Ele bota aqui uma conta com os algarismos desconhecidos, tá vendo? Ao invés de escrever os algarismos aqui, ele escreveu X, Y, Z, T e U, tá vendo? E você tem que descobrir quem são esses algarismos. Olha aqui. Na multiplicação a seguir, as letras X, Y, Z, T e U representam algarismos desconhecidos. O valor da soma X mais Y mais Z mais T mais U é... Olha aqui, por que ele perguntou o valor da soma? É porque assim você não pode testar as respostas, né? Senão você ia testar aqui as opções e ia jogar aqui e ver qual é que dá certo. Então, nem sempre você consegue testar respostas. Tem que resolver mesmo. Isso aqui é uma multiplicação. Então, tem um vezes aqui multiplicando isso. Ó, eu vou escrever isso aqui com um tamanho maior, tá? XY6ZT multiplicado por 7 deu como resultado 571U63. O 7 está embaixo do X, né? Então isso aqui vai ficar 5, 7, 1, U, 63. Agora, sempre se acostume a observar o seguinte. Você tem que descobrir os algarismos. Por acaso o problema está dizendo que esses algarismos são diferentes? Tá falando isso? Não. Falou apenas que são algarismos desconhecidos. Então, se você descobrir, por exemplo, quem vale X, pode ser que o Z tenha o mesmo valor, tá? Agora, quando o problema fala que os algarismos são diferentes, aí fica mais fácil. Porque se você já encontrou o valor de um algarismo, de uma letra, você já elimina ela para as outras, né? Fica mais fácil. Mas aqui ele não deu essa facilidade. Ele falou só que os algarismos são desconhecidos. Então, aqui nesse problema, esses algarismos até podem ser iguais. Como é que você faz? Você tem que tentar descobrir uma pista no meio aqui das contas, de preferência começando pelas unidades. Olha só, esse 3 que está aqui no resultado é um produto, né? Como que ele foi obtido? Você pegou o 7, multiplicou por esse algarismo e encontrou alguma coisa terminando com 3. O 7 multiplicado por algum algarismo dá como resultado alguma coisa que eu não sei qual é, terminando com 3. Lembra da tabuada de 7? Aí você tem que lembrar, né? Olha aqui. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. Então, tá aqui a tabuada do 7. Qual é o algarismo que você multiplica o 7 por ele e encontra uma coisa que termine com 3? Só tem esse aqui, ó. O único que tem final 3 é 7 vezes 9. Ninguém mais aqui tem final 3, tá vendo? Então, esse algarismo desconhecido T não pode ser nenhum desses, só pode ser 9. Então, eu vou colocar aqui esse T sendo 9. Vou aqui riscar e vou colocar um 9, tá? Então, 7 vezes 9 dá 63. Então, aqui é 3 e vão 6. E continuando fazendo a multiplicação. Olha aqui. Você multiplicou o 7 por Z, somou com 6 e encontrou uma coisa terminando com 6. Olha só. Isso significa o seguinte. O 7 foi multiplicado por um algarismo Z e somou 6. E encontrou como resultado alguma coisa terminando com 6. Olha só, se esse produto mais 6 dá alguma coisa
terminando com 6, significa que esse produto é uma coisa que termina com quanto? Com 0. Você tem o final 0 aqui, para quando você soma com esse 6, vai ficar um final 6. Então, 7 vezes Z termina com 0. Qual é o número da tabuada do 7 que termina com 0? Nenhum! Tem um que está faltando aqui, é o 7 vezes 0. 7 vezes 0 dá 0. Então, isso significa que esse algarismo Z aqui é 0. O Z vale 0. Aí fica certinho, 7 vezes 0, 0, 0 mais 6, dá 6. E não tem vai 1 aqui, tá? Não ficou vai 1. Aí você vai fazer 7 vezes 6, dá 42. 42. Então quer dizer que esse U vale 2. Aqui você não precisa nem consultar a tabuada, pode fazer direto, né? Não precisa fazer indiretamente aqui. Então, 7 vezes 6 dá 42. E tem um vai 4 aqui, né? Vão 4. Continuando, aí você fez 7 vezes Y, somou com 4 e encontrou uma coisa terminando com 1. Então, 7 vezes o algarismo Y, somou com 4 e encontrou alguma coisa terminando com 1. Olha só, se isso aqui deu final 1 e você somou 4, significa que isso aqui teve qual final? Final 7, né? Isso aqui tem que ter dado final 7, porque final 7, quando você somar 4, 7 mais 4 dá 11. Vai ficar um negócio terminando com 1. Então, isso aqui termina com 7. Qual é o único produto da tabuada do 7 que termina com 7? Olha aqui. Ninguém termina com 7, só esse aqui, ó. É 7 vezes 1. Isso significa que esse algarismo Y vale 1. Então, eu já sei que você vale 1. Pronto. Então, 7 vezes 1 dá 7. 7 mais 4 dá 11. Então, 11 é 1 e teve um vai 1 para cá. Finalmente, você fez 7 vezes X somado com 1 deu o quê? 57. 7 vezes X somou 1 e ficou com o resultado 57. Isso significa que o 7 vezes x dá quanto? Para você somar 1 com ele e dar 57. Quer dizer que isso aqui é 56. 7 vezes quem é 56? É 7 vezes 8. Então, isso significa que o x vale 8. O x vale 8. E é multiplicando, vai ficar certinho. 7 vezes 8 mais 1 dá 57. Aí no final você confere a multiplicação. Eu vou fazer aqui 81.609, vou multiplicar por 7, vou ver se vai dar isso aqui. 571.263. Vamos ver, 7 vezes 9, 63, vão 6, aqui fica 6. 7 vezes 0. Dá 0 mais 6, aqui eu já botei o 6, né? 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, vai 1. 7 vezes 8, 56, mais 1, 57. Então, 571.263. Está certo. Isso significa que o x vale 8, o y vale 1, o z vale 0, o U vale 2 e o T vale 9. Ele quer saber o valor disso aqui, x mais y mais z mais t mais u. A soma desses todos aqui, né? Quanto é que dá isso? Aqui dá 9, 9 mais 2 dá 11, 11 mais 9 dá 20. Essa soma dá 20. Então, 20, olha aqui, resposta correta, letra D, de delta. A questão número 10 é do CFN. E uma questão no estilo sexto ano também, né? Um aluno escreveu a sequência dos números naturais de 1 até 100. Ele escreveu de 1 até 100. Ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. até chegar no 100. Quantas vezes ele escreveu o algarismo 8?
Olha só, ele escreveu o algarismo 8 em duas situações. Toda vez que ele escreveu um número terminando com 8, tipo 8, 18, 28, né? E também quando ele chegou lá na casa dos 80, aí você teve 80, 81, 82, 83, né? Então vamos escrever isso aqui e contar mesmo. Olha só, você escreveu o número 8 aqui nessa sequência, o número 18, o número 28, 38, 48, 58, 68, 78, aí 88, presta atenção numa coisa, aqui tem dois algarismos 8, e além do mais, tem os vizinhos deles, que são o 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 eu já contei, 89, acabou. Depois vem 90 que não tem 8, tá? Então aqui na casa do 8 você tem que levar em conta tudo isso aqui. Depois veio o que aqui? O 98. Pronto. Então, quantas vezes eu escrevi o algarismo 8? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até aqui 11. Vou botar aqui anotado 11. Agora aqui nessa faixa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tive 9 algarismos 8 nessa sequência. Repito, o 88 eu não coloquei aqui porque eu já tinha contado com ele aqui e contei duas vezes, tá vendo? Então, qual é o número total de algarismos 8? 11 mais 9, que dá 20. Então, 20, olha aqui, resposta correta, letra E de eco.